Bem-vindos, alunos, alunas, aqueles que me acompanham nesse momento, nessa tarefa de refletir, de filosofar. Nós, até então, falamos um pouco mais sobre a filosofia aristotélica, que é um dos grandes filósofos clássicos da humanidade, e agora nós vamos adentrar num outro movimento filosófico chamado o helenismo. Um movimento muito importante para a história da humanidade, muito interessante, porque apresenta perspectivas novas e conhecimentos novos que vão influenciar as nossas escolhas, as nossas ações, a nossa política, a nossa educação. Bem, então nessa aula, sobretudo, nós faremos o exercício de conhecer o contexto histórico do helenismo. Helenismo que nos propõe uma mudança de pensamento, um novo entendimento sobre aquilo que nos cerca. O período histórico em que o helenismo está inserido, a gente pode falar ali depois da morte propriamente de Alexandre o grande conquistador de terras da humanidade, até o fim da República Romana. Então nós temos um contexto em que o helenismo está inserido. E é claro que o helenismo ele vai marcar profundamente e vai deixar profundas mudanças na ideia de política, de polis, na ideia de democracia, na ideia de ideal de homem grego e na ideia de filosofia. Ou seja, sofre-se uma grande influência do período helenismo. O helenismo, ele marca o fim do período clássico. O que seria o fim do período clássico, professor? É o fim das ideias associadas aos três grandes filósofos, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Ou seja, o helenismo é aquele movimento que quer propor uma nova forma de pensar. Não significa que esses três pensadores eles serão descartados, esquecidos e nunca mais serão debatidos. Não, os helenistas eles entendem que existe uma necessidade muito grande de se repensar esses três pensadores. Porque se ficou durante muito tempo uma impressão de que somente Sócrates, Platão e Aristóteles fossem os mais apropriados para se falar quando se debatia a filosofia. E é claro que durante muito tempo existiu uma impressão negativa sobre o helenismo justamente pelo fato de eles se colocarem contra esses três pensadores clássicos que eram muito defendidos, muito famosos ali nessa cultura. Pouco material nós temos da cultura helenística, as poucas coisas que nós conhecemos e que nós atribuímos, elas provêm aí de fragmentos de toxologias, que seriam interpretações de outros pensadores que se debruçaram a perceber esse movimento helenístico. Bem, o helenismo, então, como eu dizia a vocês, ele vai marcar profundas mudanças dentro da sociedade. E acontece também, então, mudanças na Grécia, aquele fim do período, entre o fim do período clássico, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, e o início propriamente do helenismo. Uma coisa que a gente tem que lembrar é a Guerra de Peloponeso. É uma guerra que durou 27 anos. Uma guerra entre Esparta e Atenas. Uma guerra que foi profundamente marcada por um ódio entre os atenienses e os espartanos. Atenas, conhecida como berço da democracia, do pensar, e Esparta, conhecida como realmente uma potência militar. E que não trabalhava com democracia, trabalhava-se com alteridade, austeridade. E você tem Atenas como uma potência naval, né, uma potência comercial, uma potência que no fundo estava em outro estado de pensamento, como por exemplo a reflexão, a filosofia. Então, essa guerra ela perdurou durante 27 anos e fez parte desse contexto. É claro, Esparta, militarmente muito mais bem preparada, vai vencer a guerra. E põe fim, então, à democracia na Grécia. Ela põe fim à democracia em Atenas. Decreta o fim. Afinal, Esparta nunca aceitou, nunca trabalhou e nunca quis a democracia. Então, quando domina Atenas, a primeira coisa a fazer é decretar o fim dessa democracia. Bem, é claro que essa guerra ela é apoiada pelos aristocratas de Atenas. Depois esse movimento ficou conhecido como a tirania dos 30, inclusive parentes do Platão que apoiaram essa guerra justamente para poder ocupar o poder depois que Atenas fosse derrotada por Esparta.
ou seja, a mais alta aristocracia, a tirania dos 30, foi quem tomou conta de Atenas após todo esse conflito. As colônias gregas da Ásia Menor, então, são entregues pelos espartanos aos persas em troca do ouro que financiou a guerra. Então você tem ali uma guerra bastante conflituosa, né, que gerou sérias consequências e que o helenismo estava ali observando esse acontecimento. O helenismo estava ali percebendo essas mudanças que ocorriam. Nós temos então, no fim do período clássico, início do próprio helenismo, nós temos um personagem bastante importante chamado Filipe II, o pai do Alexandre Grande, esse rei macedônio. Mais uma vez então, ele vai vencer Atenas, vai entrar em conflito com Atenas, vai vencer Atenas e outras cidades gregas, e é claro, unido nessa luta contra os persas e contra os povos bárbaros, então ele se torna um grande rei, um grande conquistador. A prosperidade macedônia, a prosperidade que se tinha em Atenas é anexada à Macedônia, e é claro que perde-se a liberdade política. Atenas já não era livremente política, mas deveria simplesmente obedecer às leis e aos decretos da própria Macedônia, destinados pelo próprio rei Filipe II. Então Atenas é conquistada e ao mesmo tempo é anexada como território macedônio, e uma coisa interessante que o Filipe II já fazia e que o seu filho posteriormente vai fazer é difundir a cultura grega. Então, quando o próprio rei Filipe entra em contato com Atenas, pega essa cultura e transfere, faz com que essa cultura ela se torne conhecida entre os povos. Surge então outro grande personagem, chamado Alexandre o Grande, filho do rei Filipe II. Alexandre o Grande, que ficou conhecido aí como um dos maiores conquistadores territoriais do mundo. Tá? Então, ele ascendeu ao pai quando ele tinha 20 anos, o seu pai foi assassinado, e ele é conhecido também por seu discípulo, por ser o aluno de Sócrates. Inclusive ele ajudava, o Aristóteles, inclusive ele ajudava o próprio Aristóteles na entrega de materiais. Então, nas suas conquistas, ele trazia lá observações, livros, animais que pudessem ser estudados. Então, Alexandre é essa pessoa que teve essa preocupação muito grande com o ensino e com o estudo. E é claro, ele vai efetivar o projeto de expansão já decretado pelo pai. Ele vai expandir mais o território macedônio, assim como o pai queria, e se torna um dos maiores conquistadores da humanidade, formando uma cidade, inclusive, chamada Alexandria, no Egito. E assim como seu pai, continuou difundindo a cultura grega, ou seja, ele trouxe a perspectiva da cultura grega, elementos básicos, elementos culturais, e coloca para os territórios que foram conquistados. Ele morreu em batalha, invicto, tá? Nunca perdeu uma batalha. Mesmo morrendo nessa batalha, o seu exército consegue ganhar a batalha travada. E é claro que o seu reino, então, ele começa a padecer após a sua morte, dado as inúmeras guerras civis, a questão da tomada de poder, e o seu reino ele acaba sendo dividido em pequenos estados. O Alexandre Grande faz um grande favor, sobretudo a cultura que vai favorecer e proporcionar que a cultura helenística ela se torne mais abrangente ainda. Quando o próprio Alexandre o Grande começa a expandir a cultura grega, ele começa a criar uma fusão entre as culturas. Ele, com os povos conquistados, ele trabalha com a ideia de uma política de tolerância. O que era essa política de tolerância? Primeiro, respeitar a religião do povo conquistado. Você já havia respeito à religião, às instituições políticas dos conquistados. E os próprios conquistados. Então, respeito ao outro. E aquilo que faz parte da cultura do outro. Ele incentiva o casamento entre os vencidos e os vencedores. Ele vai abrir a participação militar de persas em seus exércitos. Tá? E é claro que ele vai combater a desigualdade entre os povos. Surge aí a cultura helenística.
A cultura helenística, então, percebendo essa movimentação, essa enculturação, essa expansão cultural grega, ela vê um espaço propício para que ela possa se difundir, para que ela possa se colocar diante da nossa sociedade. Por isso, cabe, então, nós refletirmos. A fusão cultural ainda ocorre? Como nossas culturas se relacionam? Como vemos a cultura do outro através do etnocentrismo? Etnocentrismo é quando nós consideramos uma cultura superior à do outro. Quando muitas vezes nós consideramos a nossa cultura como sendo a melhor e a do outro pior. Pensem sobre essas questões, recordem desse contexto helenístico, dessas mudanças que passaram essa cultura grega e trabalhe de forma que nós possamos entender o processo de enculturação como uma forma adequada ao nosso modo de ser no nosso dia a dia, na nossa atualidade. Agradeço e aguardo vocês na próxima aula.